desejo só de olhar, né? Os espíritos mais jovens, menos evoluídos como nós, né, os espíritos imperfeitos, eles não veem tão facilmente. Veem, mas não com tanta clareza quanto os espíritos superiores, né? Nós encarnados, então, a gente não enxerga. A maior parte só médiuns, videntes, e ainda a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a vidência é uma mediunidade muito sujeita, muito suscetível a influências. Então, o médium vidente tem que ser muito cuidadoso, porque nem sempre o que ele vê né? Esse cuidado tem que ser tomado, mas os médiuns videntes às vezes conseguem perceber. Isso porque, quando a gente está encarnado, a nossa visão espiritual fica opaca. A gente não consegue perceber o plano espiritual. Claro que esse não conseguir perceber o plano espiritual é para a nossa própria segurança, né? A gente não ia aguentar muito não. Pois bem, daí, como eu havia dito, todo o universo, tudo que a gente confia, matéria escura, energia escura, tudo vem do Criador do universo e é transformação do fluido cósmico universal. A única coisa que não é transformação do fluido cósmico universal são os espíritos. Os espíritos, nós, somos derivados do princípio inteligente. Deus nos cria e a criação de Deus é permanente, então nós somos eternos. Nós somos criaturas divinas, nós passamos, de acordo com a doutrina espírita, por todos os reinos da natureza, nós vamos evoluindo. Na nossa evolução, nós vamos atingindo o ponto em que nós começamos a emitir pensamento, né? Então a gente tem assim, uma divisão do nosso universo físico mais próximo. A matéria, ela é feita de partículas, né? Até eu deixei aqui um átomo para a criançada, mas a matéria é feita de partículas, prótons, nêutrons, elétrons, quarks. Essas partículas estão agrupadas e elas formam tudo que a gente vê, toca, cheira, né? Então a matéria é fácil da gente perceber, porque a gente consegue tocar, consegue sentir, consegue respirar a matéria, né? Então é fácil de notar. Agora, a gente tem uma certa dificuldade com a energia. A primeira coisa que a gente sabe, para a energia se propagar, ela normalmente faz uso de ondas. Então as ondas propagam energia. E por que é importante a gente perceber o que é uma onda? Porque André Luiz, e também o livro dos Espíritos, fala que o pensamento se propaga no universo. O pensamento é uma onda, um tipo de onda, que vai se propagar pelo fluido cósmico universal. Conforme ela vai se propagando o pensamento, perto da gente ele é muito intenso. Conforme ele vai se afastando para nós, criaturas ainda imperfeitas, ainda na infância da evolução, conforme ele vai se propagando, ele vai ficando cada vez mais fraquinho. Ou seja, da forma com que André Luiz descreve e Allan Kardec descreve, se a gente entender um pouquinho o que é uma onda, a gente consegue perceber a analogia que ele faz de pensamento com onda, né? Então, as ondas, elas são vibrações que se propagam no espaço. Dependendo de quem vibra, é o tipo de onda que a gente tem. Quando é a matéria, meio elástico, você dá um pisão mais forte, você fala, aí toda a coluna de ar aqui, desde o diafragma, toda a caixa torácica, a nossa caixa craniana, as pregas vocais, elas vão vibrando e jogando o ar. A gente está produzindo ondas mecânicas, som, né? Esse som pode ser um ruído ou pode ser interpretado por nós a partir da palavra. Então, tudo isso evoluiu, né? Desde que a gente veio aqui para a Terra, que o nosso corpo foi formado, nós fomos evoluindo. A gente não começou aqui falando.
A gente começou aqui grunhindo. Aí chegamos a um ponto da evolução que a gente emite sons capazes de criar imagens. Enquanto eu estou falando, você está entendendo o que eu estou dizendo e está criando uma imagem daquele modelo que eu estou te passando, certo? Isso é uma onda sonora e, portanto, uma onda mecânica. Agora, quando a gente olha, por exemplo, para a lâmpada, aí tem uma pequena diferença. A lâmpada, ela produz uma onda que é onda eletromagnética. Qual é a pequena diferença? A onda mecânica só consegue se propagar até a atmosfera da Terra. No ar, na madeira, nos meios materiais. Quando sai da atmosfera da Terra, a onda mecânica não sai, ela volta. A única onda que a gente conhece, as duas ondas, que se propagam no espaço sideral, são as ondas gravitacionais e as ondas eletromagnéticas. A luz. Então, quando alguém, sim, alguns espiritualistas chamavam para falar que Deus era a luz. Dá licença. Deus criou a luz. Deus deu possibilidades para a luz existir. Não é a luz. Por quê? Bom, a luz ela pode ser absorvida, a luz branca pode passar num prisma e virar um arco-íris, tem luz que a gente nem enxerga, calor, a gente pode absorver e essa energia desaparece, né, da forma que ela fez. E Deus não é mutável, Deus é imutável. Então Deus não é luz, Ele criou a luz, né? E por que tudo isso? Para a gente entender que nós, como seres humanos, somos fontes de ondas. Ora, para a gente pensar, por exemplo, a gente vai emitir uma porção de ondas eletromagnéticas que percorrem o nosso corpo. Cada movimento que eu faço é uma onda eletromagnética que está sendo transmitida de um neurônio para o outro. Então, o meu cérebro, os médicos conseguem avaliar quanto ele está mais ou menos bom usando o eletroencefalograma, que vai mostrar as ondas cerebrais, se elas estão como deveriam estar. Além disso, a gente também é uma fonte de onda sonora. Mas, além dessa fonte, a gente tem as ondas cerebrais, que são medidas, que vai ter frequência dependendo do nosso estado mental. Essas ondas cerebrais são ondas eletromagnéticas. E o pensamento? Não dá certo. André, em o Livro dos Espíritos, diz que o pensamento é onda. Ele se propaga no espaço, se propaga a luz no fluido cósmico universal como onda. E mais, o pensamento transforma o fluido cósmico universal. Então, o pensamento, ele tem um comportamento análogo ao comportamento das ondas, né? A gente sabe que a energia que uma onda carrega pode virar massa, né? Usando lá a equação do Einstein, que a energia é a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Então, quando a gente pensa nas ondas que nós emitimos, elas conseguem ser medidas por aparelhos. E a gente emite onda sonora e onda eletromagnética, calor, essas ondas que fazem parte dos nossos circuitos elétricos para o nosso corpo funcionar. Agora, quando a gente pensa, aqui também tem um exemplo da interação da onda com a matéria. Agora, o que a gente tem que lembrar? Que o pensamento, embora seja uma onda, a gente não sabe a natureza dele. E que o pensamento, ele não é só algo assim, que não interfira na matéria. Como as ondas, o pensamento interfere na nossa matéria, né? E aí é muito importante a gente entender que quanto mais a gente evolui, maior vai ser a nossa vontade, a nossa capacidade de concentrar as energias a partir do pensamento e fazer modificações.
André Luiz, ele traz para a gente, agora em domínios, a gente tem, essa coisa a gente tem que ter muito claro. Nós não somos isso que a gente enxerga. O que a gente é, né? Nosso corpo carnal, ele está, ultimamente, cada célula do corpo carnal tendo uma célula correspondente no corpo espiritual, no perispírito. Essa comunicação entre o corpo carnal e o corpo espiritual, feita pelo duplo etérico, né, o fluido vital. Fique claro que o fluido vital não faz a gente pensar. O pensamento está na nossa mente, na centelha divina criada por Deus. Então, o pensamento é atributo do Espírito. Né? E esse pensamento, ele é capaz de nos levar a nos comunicarmos, às vezes muitas vezes sem falar. Uma pessoa passa por você já sente um arrepio danado, né? Ou uma pessoa vem chegando e você olha, você sente que ela está bem ou sente que ela está precisando, né? Isso é, segundo André Luiz, mediunidade cotidiana. A gente consegue perceber, sentir a simpatia ou a antipatia a partir da aproximação das pessoas, né? E passando aí por alguns questionamentos, por alguns perrengues na vida, né? Que ainda bem que a gente passa. Eu, lendo num acaso, assim, peguei lá os Domínios da Mediunidade, capítulo 19. Estava pensando no que eu ia conversar, né, no nosso encontro, e aí estava lá, né, telepatia. O título do capítulo não é exatamente esse, é como se é uma interação telepática. Aí eu olhei assim, falei, interação telepática, eu já li, aí fui ler novamente. Na história, o André Luiz, ele, através desse drama, ele vai chamar a nossa atenção no que o pensamento faz dentro da gente mesmo. Então, nesse capítulo 19, é o capítulo 19, 20 e 21. É uma família, a Nésia, que é uma trabalhadora do centro espírita, ela é casada com o Jovino, tem 3 filhas, a Marcita, a Marta e a Márcia. E na casa dela, também ela cuida da mãe dela, que já está muito adoentada, está próxima do desencargo. Aí o Auro está passando alguns ensinamentos para o André Luiz e para o Hilário, no centro espírita, e a mentora da Nésia, a Teonísia, vem até o Auro e fala, olha, a Nésia está precisando de ajuda. Ela está numa situação, passando por uma aprovação, uma situação muito delicada. Aí ela relata a situação e o Alves fala, olha, amanhã, eu gosto muito da Nésia, faz tempo que eu não a visito, amanhã eu vou à casa dela. Aí no dia seguinte, a equipe André Luiz, Hilário e Auro são recebidos pela Teonília na porta da casa de Anésia. Né? O André descreve uma casa muito confortável, com um jardim de rosas, enfim, nada de muita ostentação, mas muito gostosa a casa, né? Aí eles entram na casa, a família está no jantar, aí eles observam a mulher, a Nésia, servindo o esposo, ela com toda a delicadeza, ele bem bravinho. Aí termina o jantar, as filhas saem, a mais nova vai cuidar da avó, vai ficar no quarto com a avó, e aí ela pergunta se ele vai ficar em casa. Ele fala que não, que ele está de saída, que ele tinha que resolver um negócio muito importante. Imediatamente a Nésia começa já a pensar, negócio importante, ele vai encontrar com a outra. E ele, o Jovino, que era um esposo muito dedicado ao lar, de repente, ele ficou fascinado por essa mulher. Então o André fala que ele, o tempo todo, pensa nela, né? E a imagem da mulher fica aparecendo na frente dele.
Então, ele está trabalhando, ele está pensando no Natal da senhora, ele está em casa, ele está pensando nela, ele está na rua, ele está pensando. O tempo todo ele está sob uma fascinação, né? Ele está com um pensamento obsessivo em relação a essa mulher. E aí quando a esposa pergunta se ele voltaria, se eles poderiam fazer o evangelho, ele é super casca-grossa, sai. Aí ela senta, né? Ela senta e começa a chorar, se sente muito humilhada. Nisso ela começa a pensar. E aí ela começa a lembrar que essa mulher, há muito tempo, vem tentando ficar com o marido dela. E que foi ela passa por longos anos pelo processo de fascinar o esposo. E ela começa a pensar, ai, vontade que eu tenho de matar a fulana, né? A mulher, eles não dão o nome dela não. Ai, vontade que eu tenho de matar. Ainda bem que eu evoluí espiritualmente, né? Porque eu não quero matar, eu não vou fazer isso. Mas ela começa a pensar, com tanta ira, o André descreve que a circulação sanguínea começa a ser alterada, e aí a circulação sanguínea no cérebro aumenta intensamente, e era exatamente isso que a Teonília estava com medo. A Teonília achava que num momento ou outro ela ia acabar tendo um derrame, tendo algum problema sério de saúde. Nisso, a Teonília fala para o Aulus, olha como ela está ficando. Aí o Aulus vem, dá um passe, ela se acalma, ela vai para o quarto da mãe e convida a filha mais nova e elas fazem o evangelho. Não, uma descrição muito bonita, e na hora que ela começa a orar, ela esquece a dor que ela está sentindo pessoal e se empenha em transferir para a mãe um ambiente mais acolhedor. No momento que ela faz isso, a circulação sanguínea, ela começa a se harmonizar. E aí ela vai fazendo as orações junto com a filha e vai se acalmando. Nisso, o Aulus, a menina vai dormir e ela também vai dormir. Aí, em desdobramento, ela é levada para o lugar onde o marido está. Na hora que ela vê o marido numa festa com a outra moça lá, ela tem um chilique daqueles que a gente tem mesmo. Aí o Aulus fala, mas você está sendo traída por quê? O que vai adiantar você entrar nesse clima de ódio? Onde ele vai te levar? Você deve perceber que essa mulher está precisando mais de ajuda, de compreensão do que você. A gente não sabe o que aconteceu. Nenhum de nós aqui sabe o que cada um fez para essa senhora estar nessa postura agora. E aí ele vai conversando e com todo o conhecimento, todo o trabalho que a Nézia tem no centro espírita, ela entende então que ela tem que exercitar o perdão, exercitar o acolhimento. Ora, o Aulus não resolveu o problema da Nézia não, gente. A situação vai continuar, mas ela acorda na manhã seguinte mais leve, mais tranquila. Ela consegue, com aquela colocação do Aulus, com aquela chamada do Aulus, a Nézia, para o amor, do perdão, ela consegue alterar o padrão de pensamento. E aí a forma com que ela enxerga a situação muda, né? E ao mesmo tempo, ele já aproveita essa família para nos ensinar outra realização do pensamento mais importante. Na hora que a Nézia começa a pensar na mulher, a imagem da mulher aparece, ela cria mentalmente, como se fosse uma holografia, pelo que o André descreve. A mulher é projetada na frente da Nézia e a Nézia briga com ela, briga com a própria projeção mental. Então a gente tem que tomar muito cuidado no nosso pensamento, porque a gente acaba criando as nossas projeções mentais, as nossas criaturas mentais, a
a gente cria inimigo pra gente mesmo, quer dizer, nós somos nosso próprio inimigo, né? Porque se eu criei com o meu cérebro, com o meu pensamento criou a imagem que vai ficar discutindo e zombando de mim. Imagina o que é isso, né? Aí ele vai mostrar pra gente um outro viés do pensamento, que é a Dona Elisa, a mãe da Nésia, que está muito doente, vivendo as últimas horas dela no plano encarnado. O Hilário André, quando entra no quarto, vê que Dona Elisa é acompanhada ela está com muita dificuldade de respirar, e ela é acompanhada por um espírito, assim, uma figura muito triste mesmo. E aí o Hilário pergunta, quem é? Aí o Alves explica, o filho da Elisa, o irmão da Nésia. Ele é alcoólatra, assim, caiu num desvario enorme. Numa noite dessas aí de esbórnia, ele foi assassinado e morreu em condições deploráveis e foi lá para o umbral. Mas a mãe, a Dona Elisa, ela lembra do filho como se ele fosse um ser angelical. O amor de mãe não deixava ela ver as necessidades dos filhos, daqueles filhos. E ela começa a chamar por ele. Com o pensamento, com a força de vontade que ela emana esse pensamento, ela atrai ele para dentro da casa. E o filho, naquela condição de necessitado, acaba vampirizando a mãe. A ponto de ela, né, como todo alcoólatra, tem alucinação, cria imagens, né? E ela, nos momentos finais de vida, ela começa a verbalizar, gritar, pedir socorro, porque ela via o assassino que ia matar, ela via serpentes, ela via tudo que o filho via. Então ele estava numa sintonia, numa telepatia entre encarnado e desencarnado muito intensa. Aí a Nésia começa, né, intuída pela mentora, pela Teresa, começa a fazer oração, e aí a mãe vai se acalmando. Para a gente entender como o pensamento manda, como o nosso pensamento é ação, né? A Dona Elisa, ela não consegue mais falar. Então ela olha para a filha, ela vê que a filha está transmitindo para ela segurança, alegria, e ela tenta agradecer a filha, mas ela não consegue falar. Imediatamente ela lembra que ela só tem uma irmã encarnada. E aí ela move todas as suas forças para ir se despedir da irmã. Era noite, a irmã dormia. Ela chega na casa, o Alves vai junto acompanhando, né? Porque ela desdobra e sai com um cordão de prata, né, ligada no corpo, e vai a sei lá quantas centenas de quilômetros para a casa da irmã. Quando ela entra na casa da irmã, ela vê que a irmã está dormindo. E ela, sem nem muito conhecimento, começa a bater na porta. Aí a irmã se desdobra, elas se despedem, após a despedida ela volta pro corpo, né? Aí o André e o Hilário perguntam, né, o Augusto afasta o filho dela dali, porque eu falei, nossa, essa senhora vai continuar nessa situação, né? Ela atraiu por amor, mas atraiu um vampiro. Ao invés dela perceber que ele precisava de ajuda, ela achava que ele podia ajudá-la. Ela santificou alguém que ainda estava muito longe de se harmonizar com as leis divinas, né? Então a gente fica, né, com essas informações do André, lembrando que somos nós quem carregamos ou quem decidimos como vai ser o nosso próprio ambiente e com quem a gente vai sintonizar e o que a gente vai sintonizar. Não quer dizer, né, que a gente então vai pegar, colocar uma cúpula que não permita a passagem de nenhuma onda pensamento, para a gente não se relacionar com o resto do mundo, né?
fechar os olhos para as realidades que estão à nossa volta. Não é isso. Mas a gente precisa escolher com quem sintonizar. E a escolha de com quem sintonizar, ela é possível no nosso estágio evolutivo a partir da oração. É a oração, é o momento em que a gente faz prece, que a gente consegue escapar daquela realidade malsã que muitas vezes a gente mesmo se colocou. Né? Porque a gente fica achando assim, sei lá, você olha lá no metrô, a pessoa senta no lugar do deficiente. Aí você olha assim, você acha que nada, né? Tudo bem, você pode pensar o que você quiser. Não, você não pode pensar o que você quiser. Você está pensando no que você quer, mas você está construindo essa atmosfera em volta de você. Então, na hora, o André fala assim, na hora que a gente libera pensamento de antipatia, a gente está abrindo uma antena para receber esse pensamento de antipatia. E ele ainda deixa muito claro que os nossos desafetos do passado, normalmente eles estão no nosso lar, ou na nossa família, ou no nosso templo religioso. Não é porque eu atravesso essa porta que vira o anjo. Ia ser legal para mim sair daqui nunca mais. Vou ficar um quartinho aqui, ó. Pegar ali um espacinho, não vou sair nunca mais, né? Porque senão eu já ser muito feliz, né? Eu não tenho que se preocupar com o pensamento, porque o pensamento só vai trazer coisas boas. Então, nos templos religiosos, nos locais de trabalho. Então, na realidade, o Aldous fala que a única possibilidade da gente é quando a gente perceber que vem uma posição intransigente, antipática, que a gente considera egoísta ou má do nosso lado, com crueldade, a gente tem que imediatamente orar. Orar em espírito, como fala Paulo. Ore em espírito o tempo todo. Na hora que você percebeu, ora. Ora por você, para que você não emita um pensamento semelhante. Porque se emitir, você entra na sintonia. E ore por ele. Né? Para que ele consiga, de alguma forma, se libertar da gente. Né? Aquele inimigo, ele está algemado em mim pelo ódio. Ele já não vai com a minha cara, imagina isso, né? A pessoa já não vai com a tua cara. Né? Eu já devo ter aprontado para ele 1001. Aí o cara ainda tem que ficar algemado em mim. Então, se a gente pensar bem, né, ele está sofrendo muito. É um sofrimento muito grande. Por isso que Jesus falava para a gente orar pelos nossos inimigos, para a gente perdoar 70 vezes 7. Na verdade, ele estava falando para a gente ser feliz. Há pessoas que falam, né, que são de outras religiões, não cristãs, falam assim, Jesus só falava para as pessoas sofrerem, né? Carrega a tua cruz, faz não sei o quê. Mas não é, que a gente interpreta errado. Né? O carregar a sua cruz, o meu jugo é leve, ele está dizendo, olha, eu não vou julgar você. Vai até onde você consegue, pronto. Da próxima você vai dar um passo mais adiante. Tem tempo. Né? Ou perdoa o seu inimigo. Por quê? No momento que você perdoa o seu inimigo, você se liberta. Você abre a algema. Você abriu a algema, você vai ser mais feliz. Né? E ele deu a receita para a gente. Ele dá essa receita, ele chama a atenção o tempo todo, né? Em várias passagens do Evangelho. Ele não fala só orar e vigiar. Ele sempre coloca o Pedro como se fosse a gente, né? Pedro é o mais próximo de nós. Ele só como nós, né? Ainda bem que é Jesus. Ainda bem que é Jesus, porque ele sempre deixa a gente voltar. Mas lembra quando ele foi orar no Getsemane e pediu para o Pedro vigiar? O Pedro, o João, o Tiago, 5 minutos depois eles estavam dormindo. Então, Jesus sabe que a gente vai fazer isso. E a gente sabe que a gente faz isso.
O que a gente tem que fazer é que na hora que a gente perceber que a gente está fazendo, voltar para trás. A nossa necessidade de manter o padrão de pensamento ligado à espiritualidade maior é imensa. Quando nós estamos sob ataque, a gente não consegue orar. Isso é uma realidade. Hoje eu vi a Sandra, né, falando, olha, se liga na casa, a gente tem as redes sociais, tem o WhatsApp, tem as orações feitas pelos trabalhadores da casa, com uma voz que você conhece. Gente, quantas e quantas vezes, naquele tumulto todo, você pensa em orar e não consegue? Não consegue fazer uma oração, dizer o que você precisa. Você para e fala, Jesus, e fica mudo. Você não sabe nem o que você precisa na hora, está muito desespero que você está. E é essa hora que os inimigos espirituais se aproveitam e se aproximam. E aí o nosso padrão de pensamento para mudar de lugar é difícil. Então, na hora que a gente sentir isso, quem tem a possibilidade de ouvir uma oração, eu vejo às vezes no WhatsApp, vocês mandam oração, né? Aí você vai lá e ouve. Porque aquele que fez a oração, ele impregnou a voz dele com amor, com a fé que lhe é peculiar, e isso auxilia a gente a voltar para a casa de Jesus. Cada vez que a gente dá um passo para fora, esse desespero, essa desesperança, essa tristeza, ela toma conta da gente. E é a hora que a gente precisa da oração do nosso irmão. Se a gente não conseguir fazer a nossa, e vai repetindo mentalmente cada palavra que ele falou, que ela falou. E na hora que você vai repetindo, você vai vendo que o seu padrão vibratório, a sua calma vai chegando. Jesus não falou que ia resolver nenhum dos nossos problemas. Nem o mais fácil, que era dividir a herança lá do rapaz com o irmão dele, ele se propôs. Ele não disse isso. Mas ele disse sim, eu vou caminhar junto com você. E aí os seus problemas vão ser resolvidos por você, porque você vai crescer, evoluir e vai usar o seu pensamento a seu favor. É isso que ele espera. E por isso ele está esperando bastante para a gente além de isso. Boa tarde.